Vamos lá! Vamos falar sobre como encontrar o seu estilo com propósito. Quero que você saia dessa live entendendo sobre isso e tomando decisões, que é o mais importante. Não adianta nada a gente descobrir as coisas e não tomar decisões que levem a gente para os resultados. Inclusive foi uma das coisas que eu falei na live com o Kael nesse sábado, né? Que é importante a gente desenvolver habilidades para resolver as nossas questões. E existem caminhos para isso, não é verdade? Então vamos falar sobre esse caminho. Então hoje vai ser uma live de passo a passo esmiuçado para você conseguir entender de uma vez por todas como encontrar seu estilo pessoal. Seu estilo pessoal com propósito, certo? Quando espero vocês, vou dando um jeito aqui no meu cabelo. E vamos lá, vamos juntas. Muito bem. Bom, eu tô com todo o passo a passo aqui na minha mão e para não esquecer de nenhum detalhe. E eu vou abrir possibilidades para vocês tomarem as decisões de vocês, porque eu acho que é isso que a gente vai fazer. Mas é o que eu falei, tomar decisões para agir. Isso é muito importante, entrar em ação. Uma das frases, inclusive, que eu falei na semana passada, no workshop Estilo com Propósito, foi: a ação traz clareza. Só que, obviamente, se a gente pode entrar em ação com um método, é sempre melhor pra gente perder menos tempo, pra gente desperdiçar menos tempo. E como eu desperdicei o meu tempo, não é mesmo? Tentando encontrar esse estilo com propósito, hoje eu vou falar do passo a passo pra você também tomar a sua decisão de como fazer isso da melhor maneira, tá bom? Várias pessoas aqui mandando bom dia, ótima semana. Muito bem! Eu também vou responder perguntas aqui para vocês, tá? Com relação a esse método, esse processo. E pra vocês entenderem como que vocês podem resolver também, tá? Essa questão. Então vamos lá. Já vou começar aqui falando o seguinte. O passo número 1 para você encontrar o seu estilo com propósito é você começar por você. Estilo pessoal é modo de fazer. Nunca se esqueçam disso. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque a gente acha que estilo pessoal é só sobre vestir, né? E estilo pessoal é o nosso modo de fazer. Só que, às vezes, ele tá colocado no vestir, que é o que eu tô falando pra você aqui. Tô te convidando a colocar isso no vestir. Por quê? A tendência é, quando a gente começa pelo vestir, a nossa vida ser impactada de uma maneira muito positiva no restante do processo, tá? Então, como eu costumo dizer, eu mudei meu guarda-roupa e mudei a minha vida. Para melhor, obviamente. Então, o primeiro passo é você saber sobre você. E existem alguns caminhos para isso, certo? Você pode contratar uma coach, um coach, você pode ir para um psicólogo, você pode ir para profissionais da área, né? Nesse sentido de autoconhecimento. Fazer workshops também com relação a isso. Só precisa tomar cuidado para você não ficar viciada nisso, como diz o Kael. Precisa aprofundar de uma maneira inteligente, né? Porque senão você vai fazer o quê? Desperdiçar tempo e dinheiro, recurso, indo atrás de respostas que muitas vezes não vão chegar onde você quer, tá? Então precisa tomar cuidado também com o profissional que você contrata, certo? Então, o caminho de autoconhecimento, a gente se engana quando a gente acha que a gente pode ser autodidata nisso. Isso aí também é uma questão que eu levanto aqui, um alerta, tá? É muito bom, sim, a gente fazer esse caminho de autoconhecimento com outra pessoa, porque a gente precisa que as perguntas corretas sejam feitas pra gente conseguir caminhar e trilhar esse caminho de autoconhecimento de uma maneira também eficiente. Então, você pode começar por isso, ou na questão, por que é o primeiro passo, né? Então, esse é um primeiro passo do curso Estilo com Propósito Faça Você Mesmo e da minha consultoria. Por quê? Porque é importante fazer as perguntas corretas para a gente conseguir responder essas perguntas, certo? Então, você pode, o primeiro passo é essa questão do autoconhecimento, esse começar por você, tá? Começar pelas perguntas certas para você. E você precisa, sim, de orientação. Para isso, é super importante. Senão você fica no looping. Ou então, você vai construindo de insight em insight, que eu falo, que é
Ah, você lê um livro de autoajuda ali, ele te deu um insight, você não conseguiu aprofundar muito bem. Aí você lê um outro, aí você vê um caminho, você vê outro caminho, e aí você fica mais confusa nessa história do autoconhecimento do que consegue respostas, tá? Então fica um alerta aqui também para essa questão do autoconhecimento. Segundo ponto, para você encontrar seu estilo com propósito e ficar bem vestida para sua vida, é você aprender a linguagem da moda de uma maneira eficiente. Por que de uma maneira eficiente? Porque existem possibilidades de estudo com relação à linguagem da moda, tá? E são muitas, muitas. Como eu sei disso? Porque eu levei anos estudando sobre isso. Anos! Livros e mais livros, cursos e mais cursos, tá? E não necessariamente entender a linguagem da moda, sozinha e isolada, vai funcionar se você não atrelar a história do autoconhecimento. Se você não atrelar a história de entendimento de quem você é. Porque se você estuda a moda de forma isolada, o que acontece? Você só fica com um monte de regra técnica na sua cabeça e você não consegue fazer a ligação entre regras de moda e quem sou eu, tá? E existem muitas fontes, como eu coloquei aqui. Investimento em livros, investimento em cursos só sobre moda, tempo fuçando aqui na rede social, né, para entender. E aí você tem técnicas diferentes, você tem caminhos diferentes para seguir que vão te levar a resultados diferentes também. Se você não estuda sobre a linguagem da moda de uma maneira eficiente e eficaz, as duas coisas, o que acontece? Acontece a fantasia, acontece o se fantasiar. E aí, esse fantasiar pode até te deixar tecnicamente correta com relação à moda. Eu testei muito isso, tá, gente? Mas não necessariamente você vai estar atrelada e conseguindo se vestir de acordo com o seu estilo pessoal, tá? Então, se isso não caminhar junto, a chance de você virar uma escrava da moda é bastante grande, tá? Então, precisa atrelar quem é você com a linguagem da moda. Quando eu falo de linguagem da moda, eu sempre lembro, né, vocês sabem disso, de grandes escritores. E um deles é o que vem à minha mente, que é um dos meus preferidos, que é o Machado de Assis. Se o Machado de Assis só dominasse a linguagem da gramática, né, e ele não conseguisse trazer a essência dele para o que ele escreve, o que ia acontecer? Ele ia fazer um texto engessado que provavelmente não ia ter perpetuado ao longo do tempo. Eu não estaria falando dele aqui, né? Então, quando a gente entende a linguagem que a gente quer usar, no caso o português, para o Machado de Assis, mas a gente entende a nossa essência, a gente consegue unir essas duas coisas, aí a gente tem um estilo de escrita. O mesmo caso para estilo pessoal. Se eu entendo quem eu sou e eu entendo a linguagem da moda e eu faço uma união, eu consigo encontrar o meu estilo pessoal e me comunicar através do jeito de vestir. E aí eu saio daquelas armadilhas que eu até comento aqui pra vocês, que eu recebo, né? Ah, eu sou tal estilo. Não, você não é tal estilo. Você é você usando a moda pra comunicar quem você é. Você não é tal estilo. Meu estilo é tal. Não, seu estilo não é tal. Seu estilo é você usando aquelas roupas, tá? O estilo com propósito pra mim é exatamente isso. Você não sair fantasiada. Vou ignorar o telefone. Que esqueci de colocar no mundo. Bom, o terceiro passo é você entender de verdade o seu corpo. Quando eu falo sobre... Vou recapitular aqui duas coisas que eu acho importante, tá? Então, a história do autoconhecimento é investimento em profissionais que podem te trazer isso, né? Então, tem psicólogo, tem coach, tem psiquiatra, tem livros de autoajuda, que na minha opinião pode até te confundir, se você não escolher os livros certos. Tem várias imersões, enfim, que você pode fazer. O segundo ponto da linguagem da moda, você pode o quê? Investir em livros técnicos, em cursos técnicos, em olhar muita coisa aqui na internet para fazer tirar suas conclusões com relação a isso. Tem outro estudo bem importante que é a semiótica. Você pode também optar por estudar essa linguagem técnica da semiótica, tá? Terceiro ponto, aí sim, de novo, olhar para o seu corpo. E aí entra um estudo super importante de entendimento de proporção harmônica.
Não é só essa história que a gente vê por aqui de pera, uva, maçã, salada mista, triângulo, retângulo, triângulo invertido, ampulheta. Gente, não é só isso. E como eu sei que não é só isso? Porque eu sou uma pessoa que eu nunca me encaixava em estilo nenhum, né? Nessa história de corpo, no sentido de corpo. Né? Nunca me encaixava em formato nenhum. Por quê? Às vezes uma pessoa fazia esses testes comigo, tirava a medida, dava um. Aí eu fazia com outra pessoa, dava outro. Aí eu fazia sozinha, dava outro. Por quê? Porque a gente não se encaixa 100% nessa teoria. É impossível, somos seres humanos únicos. Então, além de você estudar essas histórias de formatos todos que tem por aí, vale a pena estudar harmonia. A harmonia do corpo. Sim, você precisa entender o que é uma proporção harmônica para você entender essas histórias todas, né? Eu tô falando o quê? De comprimento de tronco, comprimento de perna, cabeça, cintura, onde fica a cintura. Então tem outras medidas importantes que você vai precisar aprofundar para estudar, tá? Para você conseguir essas respostas. E tem o jeito certo de olhar pra gente também nessa história. Tem o jeito certo da gente se olhar de uma forma pragmática, tirando a parte sentimental, pra gente conseguir se olhar de verdade. Então, muitas vezes a gente também vai precisar da ajuda de uma outra pessoa, amiga, pra gente conseguir fazer tudo isso acontecer, tá? Aí a gente entra no quarto ponto, que é um ponto que estão, na minha opinião, invertendo e colocando ele como principal, que é a história da coloração, entender das cores. Veja bem, se você começa achando que estilo pessoal é só sobre cor, você reduz a linguagem da moda a isso. E não é uma verdade. Não é uma verdade, tá? E você também não consegue peneirar o que é realmente importante para isso. Então, você vai precisar ir para teste de coloração, entender o que é esse teste, entender se fez sentido, entender as cores, entender o que é e o que não é, entender de luz e sombra, e por aí vai. Gente, cor é muito estudo. Por quê? Você tem que entender as nuances, você tem que entender o que é o tecido da cor, o que é a coloração para moda, o que é a coloração para maquiagem, porque isso também tá acontecendo uma mistureba aí toda que também me deixa de cabelo em pé, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então você vai precisar aprender a dividir o joio do trigo, né? Dessa história. E aí você vai precisar fazer bastante investimento para entender, tá? Essa história da cor. E o pior, na minha opinião, olha a ordem que eu falei. Por que entender a linguagem da moda, primeiro, é mais importante do que entender de cor? Por que eu acho que essa história de ficar pegada à cartela e começar por esse pedaço mais confunde do que ajuda? Porque existem especificidades na linguagem da moda que podem, inclusive, te levar a decidir nem usar a sua cartela de cor, né? Então, se você inverte, você vai estar fazendo um investimento ao contrário, tá? Mas é um investimento profundo. E tem muito livro, os livros técnicos de cores são bastante caros, tá, gente? Preciso dizer pra vocês. Pra você saber de verdade de cor, esse é o caminho, tá? Pra cor não tem atalho. E aí você pode, inclusive, estudar coisas a mais do que você deveria. Isso vai mais te confundir do que te ajudar também, tá? Então isso é bem importante você estudar, tá? Aí, o quinto passo. Aí o quinto passo vem todas as questões esmiuçadas de entendimento de guarda-roupa inteligente, tá? Por quê? Geralmente, né, eu falei muito isso no workshop Estilo com Propósito, a gente começa por essa parte, e essa parte não é a melhor para você começar. Então, olha isso, vocês começam pelos últimos pontos: cor, guarda-roupa inteligente e looks. Se você inverte isso, o que vai acontecer? Você até vai ter a sensação que você está encontrando o seu estilo, mas isso não vai ser suficiente. Sabe o que eu falei do excesso de livro de autoajuda? A gente cai na mesma falácia. Por isso que a ordem é importante, tá? A ordem dos fatores nesse caso altera sim o resultado do produto. Porque você imagina o seguinte, da história do guarda-roupa inteligente. O que você vai precisar fazer, tá? Olha lá, vamos lá comigo.
Um guarda-roupa inteligente ele é formado de alguns pilares aqui. Primeiro, o entendimento do que é a proporção ideal do seu guarda-roupa. E eu vivo recebendo pergunta assim, Vivi, qual é a proporção ideal? Porque existem técnicas para isso, gente. Tem 5:1, tem 3:1, tem de 12 em 12 peças. Só que, se você não se conhece, se você não sabe a linguagem da moda para você, se você não entende o seu corpo e não entende as cores antes, sabe o que vai acontecer? Vai ser impossível dessas respostas serem tão rápidas assim, né? Por isso que eu falo que guarda-roupa inteligente não é sobre número de peças. Então não importa se ele é um guarda-roupa cápsula ou ele é um guarda-roupa, como disse a minha aluna ontem, a Maísa, com 100 peças. O que importa é que ele seja inteligente proporcionalmente para você. Então você vai precisar estudar, aprofundar em cada um desses pedacinhos e tem um monte de informação por aqui. Então é investimento de tempo, tá? Para você entender de proporção de guarda-roupa. Dentro dessa proporção de guarda-roupa, você vai precisar investir tempo e dinheiro para entender quais são as peças-chave para você. Por que eu falo tempo e dinheiro? Porque eu recebo um monte de mensagem aqui de um monte de menina que tentaram encontrar as peças-chave do guarda-roupa através de listas, fizeram um investimento nessas peças-chave que não fizeram sentido nenhum. Dois exemplos clássicos, a camisa branca e o tal do blazer preto, né? Então, se você não tem técnica para isso, você vai ter que ficar testando e vai ter que se colocar nesse teste, se jogar nesses testes para gastar tempo e dinheiro, para testar, para entender se essas peças-chave são realmente as peças-chave para você, tá? Então, tempo e dinheiro aqui. Aí, dentro desse guarda-roupa inteligente, tem a lista de compras realmente eficiente, que ela é feita baseada numa limpeza bem feita de guarda-roupa. Uma limpeza bem feita de guarda-roupa, ela traz segurança, ela não te coloca numa situação de estou apegada a isso, não sei se vou usar isso, tá? E ela traz uma clareza e alívio, né, no coração quando você faz. E aí você pode fazer isso sozinho ou pode pedir ajuda de alguém, inclusive profissional, tá? Pra fazer essa limpeza de guarda-roupa. Que não, se ela não passar, na minha opinião, por conta de tudo que eu vivi e por conta do processo que eu desenvolvi, que é o estilo com propósito, isso dá ruim. Teve uma seguidora aqui, a Lara, que ela colocou isso, que ela fez uma limpeza de guarda-roupa empolgadíssima. O que aconteceu? Ela encheu e lotou o guarda-roupa inteiro de novo, com peças que ainda não fazem sentido. Porque, como a limpeza do guarda-roupa não foi feita de forma eficiente, ela vai levar você para compras ineficientes também. Mais dinheiro aqui jogado fora. Essa que é a verdade, gente. Porque uma compra verdadeiramente inteligente só acontece depois desses passos todos percorridos. Você faz boas listas e você consegue chegar nessa lista. Você faz boas escolhas depois, tá? Então a compra inteligente só acontece de verdade quando esses passos são seguidos. Se não, ela é baseada, às vezes é uma compra inteligente na sua cabeça, tecnicamente. Então eu recebo de vocês aqui assim: ai, Vivi, eu vi seus vídeos sobre tecidos, eu vi seus vídeos sobre compras, e aí eu fiz. Aí sabe o que aconteceu? Ainda assim eu não entendi se é uma compra inteligente pra mim ou não. Sem os outros passos. Isso aqui é em vão. E aí, de novo, tempo e dinheiro jogado fora. Porque compra, gente, demanda tempo e dinheiro. A gente acha que é só dinheiro, tá? E aí, nesse ponto, tem uma frustração envolvida também. Dentro disso, tem esses estudos também todos que eu falei. De tecido, de caimento, de bater perna pra entender loja, tá? Então, mais tempo aqui. Mais dinheiro também, porque existem livros pra isso. Bom, aí o sexto passo é fazer looks. E aí, nessa parte de fazer looks, você tem alguns caminhos. Inclusive, teve uma seguidora também que me mandou uma mensagem super interessante sobre isso. Você pode ficar vendo um monte de teoria aqui na internet sobre como montar bons looks. Você pode investir em livros, tá? Em muitos livros para você conseguir entender essa teoria de looks. E você pode tirar muito tempo, reservar muito tempo sozinha para você testar esses looks. Só que, se você não percorrer o restante do caminho, o look vai ser tecnicamente correto, mas pode não servir para sua vida, tá? Ele pode ser tecnicamente correto, mas não servir para sua vida. Então, por isso que eu falo que a ordem dos fatores altera sim o produto. Altera sim o produto, tá? E você vai precisar tirar um tempo de revisão para todos esses pontos. Para todos esses pontos.
Eu fiz um cálculo, mais ou menos, que você gasta no mínimo, R$ 10.000 para fazer tudo isso sozinha. No mínimo, tá? Investimento em livros bons, investimento em bons profissionais avulsos para isso, investimento de... o tempo... Bom, eu levei mais de 5 anos, tá? E algumas meninas aqui me falam que esses mais de 5 anos foram até mais para elas. Por quê? Eu não tô contando nesses 5 anos de desenvolvimento do estilo com propósito, do meu método, o tempo que eu não estava focada em desenvolver o método. Porque só o meu tempo de estudo com relação ao tema moda, se eu for agregar isso aqui, vai dar mais de 10, tá? Então, precisa de tempo e dinheiro para resolver isso, certo? Então, você pode decidir sozinha. E esse é o caminho. Eu tô te dando o caminho aqui, tá? Vou até revisar. Autoconhecimento com bom investimento nisso. Entendimento de linguagem da moda. E vai muito além de entender moda. É linguagem da moda mesmo pro vestir. Terceiro passo. Investir em técnica de proporção, de conhecimento técnico de técnica de proporção para você entender seu corpo. Muito investimento em questões também de entendimento de cores para você conseguir separar o joio do trigo da história, que é o que faz sentido para moda, o que faz sentido para pele, o que faz sentido para maquiagem e por aí vai, porque tem um monte de nuances essa história da coloração. Quinto passo, entendimento de verdade do que é um guarda-roupa inteligente. Então é tempo em limpeza, tempo em organização, entendimento de proporção, teste de compras, lista de compras, entendimento do que é básico, do que é a base do seu guarda-roupa, que são as peças-chave, o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí o sexto passo é entender o que são bons looks pra você, tá? Que você também vai precisar investir em conhecimento técnico que tá aí disperso na rede social. Tá aí disperso na rede social, fora os livros também técnicos que falam sobre isso, certo? Que muitas vezes podem nem fazer sentido pra você. Por quê? Eles são baseados no quê? Na história do corpo, né? Do alongamento do corpo, que pode nem ser o que você quer, tá? Onde tem tudo isso mastigado pra você? No Estilo com Propósito Faça Você Mesma, no meu método, tá? Lá eu coloquei, o meu método foi desenvolvido em toda essa experiência que eu vivi, em todo esse investimento que eu fiz, tá? Pra entender como esmiuçar tudo isso, deixar mastigado para que fosse possível você fazer de uma forma mais rápida e com um investimento menor. Então, olha isso que eu falei. Dá mais de 10 mil de investimento. Dá provavelmente mais de 5 anos de investimento. Isso porque eu tô contando uma pessoa com uma vida sem filhos, né? Que eu fiz isso sem filhos. Sem tanta responsabilidade, tantas horas aqui de outras atividades. Então, por isso que eu falei, quanto tempo você vai dedicar para isso? Por semana, por ano, para você conseguir caminhar com cada um desses passos, certo? 5 anos no mínimo. No Estilo com Propósito Faça Você Mesma, você consegue andar pelo método todo em 2 meses e fazer um investimento de R$ 1.498 à vista, ou em 12 vezes de R$ 145,95, tá? Então, tá aqui para você os passos. Por isso que eu falei que é uma questão de tomar decisões. E eu não entendo por que vocês... Eu não consigo entender porque muitas vezes vocês optam por continuarem tentando fazer sozinha. Ou por band-aid. Vocês já ouviram falar a teoria do band-aid? Em vez da gente resolver a questão, a gente fica colocando pequenos band-aids pra parecer que a gente resolveu e essa dor volta mais forte ainda depois. Tá? Porque a gente não resolveu. Mas tá aqui o caminho. Você pode decidir ir sozinha ou vir comigo no Estilo com Propósito Faça Você Mesma e resolver isso de forma estruturada e com tudo que eu preparei e esmiucei de cada um desses passos, pra você não precisar ficar aí catando milho, tá? Catando milho. Não sei se você conhece a expressão, catar milho, ficar tudo espalhado, você tem que ficar aqui, ali, porque eu sei que é assim que funciona, tá? Porque foi assim que eu testei e foi assim que eu cheguei nessa solução, que é o método Estilo com Propósito, certo? Então, quando a gente toma... Mas quando eu falo assim, decisões com ações que viram conhecimento e solução, é sobre isso que eu tô falando, tá? Porque além de estudar, você vai precisar testar, você vai precisar ser, como eu digo aqui, cientista de si mesma, de forma, né, desestruturada e sem ajuda.
e sem ajuda. De uma certa forma, como disse o Kael no sábado, isso acaba sendo uma soberba, porque você prefere achar, não, eu dou conta e vai. O que eu falo que é uma decisão, tá? Eu não obrigo ninguém a comprar nada, eu me recuso a fazer isso, eu não uso, né, assim, não falo nada mentiroso aqui, nenhuma técnica mentirosa. É sua decisão entrar comigo, tá? É sua decisão. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas que vocês me mandaram e nos comentários, pra vocês entenderem. Anotaram tudo, gente? Passo a passo? Importante anotação, hein? Importante papel e caneta na mão. Vamos lá. Vamos lá, tô voltando aqui. A Estética falou, Leonardo da Vinci entendia muito sobre isso, proporção. Muito! Ai, gente, mãe e filha aqui na live, é isso mesmo? Ah, muito bom, a Júlia. Perguntaram se vai ter outra oportunidade no começo do ano. Sobre Lima, não tenho previsão de abertura, tá? Eu não consigo te falar essa data. O que eu consigo falar é que ele está aberto hoje por tempo limitado. Porque eu gosto de receber as minhas alunas, então eu não consigo te passar uma previsão para início do ano. Não consigo, não tenho essa data para te falar. Então tem que ficar aqui de olho. A Ana Lúcia. Ana Lúcia, mãe da Ju. Muito bom. Jornada de estilo Vanessa. Super verdade. Sou a prova viva de que o teste sozinho só atrapalha. É uma ferramenta legal, mas tem muito mais coisa importante. Acho que ela tá falando do teste de coloração. Olha isso aí, ó. A Michele. Bom dia, Vivi. Vi um posto que temos que saber o nosso tamanho de tronco. Um posto? Acho que é um post. Que temos que saber o nosso tamanho de tronco e pernas para saber como valorizar o nosso corpo. Michele, não é só isso. Quando eu falo pra vocês que vão ter que catar milho, é disso que eu tô falando. Entendem? Vocês precisam da técnica inteira e de passo a passo. Senão você fica, eu vi num post isso, eu vi num post aquilo, mas aí a fulana falou que já tem outra técnica de entendimento de corpo, que é o triângulo invertido, mas é o triângulo invertido assim, esse que é o ponto, entendeu? Eu não vi esse post, então eu não posso dizer nem qual é a proporção que a pessoa tá usando pra te falar isso, né? Que tipo de medida. Então, mas quando eu falo sobre catar milho, é disso que eu tô falando, tá? Você vê um aqui, um aqui. Ah, Ana Lúcia, esse curso é muito bom, estilo com propósito é uma jornada, maravilhoso. Ó, a Vanessa falou de uma coisa, uma frase que eu sempre falo que é: eu também, Vivi, tirei tudo, ficou como você diz. Pouco sem planejamento é pouco mesmo. Por quê? Quando ela tá falando sobre limpeza de guarda-roupa, a gente acha que traz um quentinho no nosso coração? Ir até o guarda-roupa e tirar as coisas, né? E falar, ah, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, meio que sem técnica nenhuma. E aí a gente acha que tá arrasando porque ficou com pouca coisa. Tem uma hora que a gente percebe que pouco que ficou, se não tem o planejamento correto, não vai funcionar. Mesmo. E aí vai trazer aquele vazio que vai te levar pra compras burras. E aí, olha o dinheiro sendo usado da maneira errada de novo. E eu tô falando isso, gente, com conhecimento de causa, porque eu já recebi muitas mensagens aqui de meninas que falaram assim, eu não posso entrar agora no estilo com propósito faça você mesma, não posso fazer esse investimento agora. Aí a pessoa fez o quê? Não entrou, gastou em roupa, no próximo ela entrou, na primeira hora que eu abri, porque ela falou, Vivi, aconteceu exatamente o que você falou. Eu achei que eu conseguia fazer sozinha, aí eu fiz isso. Eu fui limpei meu guarda-roupa, em uma semana, um mês eu coloquei tudo de novo e o dinheiro que eu não coloquei no investimento que eu deveria, que era o curso, eu gastei comprando roupa, tá? Que eu sei que é isso que acontece. Então, Michele, autoconhecimento não é isso. A Michele falou uma coisa que autoconhecimento não é isso. Eu preciso usar, mas eu amei o comentário dela exatamente para corrigir vocês. Primeiro o autoconhecimento, depois vem as outras etapas. Experimentar as peças de roupas e se olhar em todos os ângulos funciona pra mim. Isso não é autoconhecimento. Isso é o terceiro passo. É você entender como funciona o seu corpo. Isso não é autoconhecimento, tá? Autoconhecimento é saber sobre si. Sobre si, de dentro pra fora. Entender as suas motivações, entender outras questões. Isso não é autoconhecimento, tá? Preciso dizer, obrigada por esse comentário. Muito obrigada. Ó, a Marilene falou, bom dia, agora estou investindo em mim, estou na fase do ninho vazio. Ai, Marilene, difícil. É bom mesmo você investir em você, é super importante, tá?
Super importante. Márcia colocou, não adianta se prender a roupas antigas, o corpo muda. Ah, a Mary, não perca essa oportunidade. O preço nem percebemos, pois não ficaremos comprando tudo nas peças. Olha aqui, ó. A Mary colocou o seguinte. Não percam essa oportunidade. O preço nem percebemos, pois não ficaremos comprando tudo de novo, né? As mesmas peças e entrando nesse ciclo, né? De ficar comprando peça para tentar resolver. Por isso que eu falo band-aid. Cuidado com o band-aid, gente. Cuidado com o band-aid. O que é o band-aid? São essas soluções rápidas que vão só cobrir o machucado e o machucado vai continuar lá existindo, né? Então você vai e faz uma limpezinha de guarda-roupa, que aí você pega e usou o band-aid. Aí esse band-aid envelhece. Por que ele envelhece? Porque ele já não faz mais sentido. A ferida continua lá, o problema continua lá. Aí, por que eu sei que o problema continua lá? Porque essa limpeza de guarda-roupa mal feita vai te levar a fazer compra errada. Essa compra errada vai te fazer sentir culpada por conta da roupa errada que você comprou. Aí você vai começar a ver um monte de look, por quê? Ah, eu comprei comprei um sapato que eu não sei usar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar procurando looks pra ver como é que eu uso esse sapato e às vezes ele nem vai funcionar pra sua vida. Olha o tempo e o dinheiro que você tá perdendo. E aí você fica sempre nesse ciclo, achando que encontrar estilo pessoal é isso. Por isso que eu achei importante trazer essa reflexão que autoconhecimento não é colocar roupa e ficar se olhando no espelho, gente. Isso não é autoconhecimento. Isso é entendimento de se a peça funciona pra você, se funciona pro seu corpo. Isso aí também já é a parte, ó, lá do final. Isso não é autoconhecimento. Cuidado com isso, tá? No curso você consegue diferenciar o que é autoconhecimento. Exatamente, Paty, exatamente. Paty é minha aluna, por isso que eu sei que ela tá falando isso. A Yara, verdade, o estilo com propósito é uma técnica. Muitas coisas que fazemos precisamos de técnicas e para estar bem vestidas para si mesma também de uma técnica específica. Eu já fiz muitas limpezas de guarda-roupa e se fiz algumas é porque comprei errado, né? Yara, tem duas possibilidades, né, dessas limpezas erradas. Você comprou errado, aí, sabe esse ciclo que eu falei agora? Você faz a limpeza de guarda-roupa. Aí você sente um vazio, porque você vai precisar colocar mais roupa. Aí, você coloca mais roupa do jeito errado. Isso te gera uma culpa, que vai te levar para dois momentos. Ou você vai ficar louca procurando peças, né? Você vai ficar procurando possibilidades de como você fazer essas combinações, né? Porque você fez a compra errada e você acha que é você que tá errada, não é a compra. Então você vai ficar tentando se encaixar naquela compra errada, então você vai procurar primeiro essa solução. Como você não vai chegar a uma conclusão, você vai fazer o quê? Você vai fazer a limpeza de novo, que vai te levar para esse mesmo ciclo. Vivi. Oi. Desculpa, não precisa forçar a voz na live, dá pra ouvir super bem. Ah, obrigada, ó, fui avisada aqui que dá pra ouvir, que eu comecei a falar mais alto. Então, Yara, essa é a questão. Por isso que a gente tem a impressão que fazer limpeza de guarda-roupa... Mas claro que tem um sétimo passo que eu falei das revisões. Por que você precisa voltar e revisar? Vai ter um momento que vai ser importante você ficar ligada para as mudanças da sua vida e revisar esse guarda-roupa novamente. E essa revisão pode acontecer, e ela deve acontecer, de forma natural. Não de forma que te coloque num sentido de culpa. É disso que eu tô falando, entende a culpa? Quando existe a culpa atrelada a essa limpeza, ou até o apego atrelado a essa limpeza, é porque os outros passos não foram seguidos, né? Por isso que fazer limpeza de guarda-roupa não é encontrar estilo pessoal. Por isso que eu falei que ficar experimentando roupa e se olhando no espelho, não é encontrar estilo pessoal. Não é, tá? Estilo pessoal, encontrar o estilo pessoal para ficar bem vestida para sua vida, são os relatos que eu recebi ontem aqui, da Maísa e da Cassi. A Cassi falando, hoje eu consigo me trocar em 5 minutos, ficar bem pro meu dia corrido, e eu entendo que eu gosto, eu tenho uma marca pessoal que é o meu brincão, tanto que eu falei sobre isso, e eu tá segura, autoconfiante, eu sigo. Mesma coisa a Maísa. Olha, eu coloquei uma peça e eu olhei no espelho e falei assim, é isso. E ela ficou namorando uma calça que já fazia sentido pra ela. E aí, quando ela comprou, foi o quê? Uma conquista. Entendem? É esse sentimento que mostra que você encontrou seu estilo pessoal. E que as coisas estão funcionando.
e que vem que vem o dia a dia e vem a ocasião especial, e o sentimento é de leveza, é de plenitude, não é um sentimento de meu Deus do céu, eu não tenho nada para vestir, que raiva que eu recebi esse convite, que raiva que eu tô desse dia, porque eu tô há 40 minutos e eu não consigo me vestir, tá? Então, cuidado com os band-aids, é por isso que eu falei, cuidado com os band-aids. Na minha opinião, eu entendo que a Michelle colocou aqui que ela gosta de colocar roupa e ficar se olhando, ok, é um ótimo exercício, mas isso não deixa de ser um band-aid, tá? Preciso ser muito sincera. Isso não deixa de ser um band-aid que traz um quentinho pro coração, que parece que você tá passando por um processo de eu tô entendendo meu estilo aqui. Se você não seguir os passos, você não vai chegar. Você vai adiar cada vez mais. Adiar cada vez mais. Então são esses passos, gente. E é por isso que eu tô falando pra vocês. Aí é uma decisão adulta de, pera, eu vou pelo caminho mais longo e mais caro, ou eu vou pelo caminho com método testado e mais eficiente e mais rápido? Por onde eu vou? Por qual caminho eu vou decidir seguir? Certo? Que eu coloquei aqui, ó, mais de 5 anos, mais de 10 mil reais em investimento, um monte de catação de milho, né? Catação de milho, um monte de informação picada que eu tenho que fazer isso funcionar pra mim, ou eu vou pra algo testado? Esse é o convite que eu tô fazendo pra você agora. Essa é a decisão que eu tô falando pra você tomar agora. Você quer ir pelo longo ou quer ir pelo curto? Pelo eficiente? Não necessariamente curto, mas eficiente e testado, né? Por que eu não gosto de falar curto? Porque 2 meses pra algumas pessoas pode parecer um tempo longo, né? É relativo. Claro que comparando com mais de 5 anos, 2 meses, convenhamos, né? É mais curto. E ainda com possibilidade de revisão, né? Com ferramenta, com tirar dúvida, com acesso a quem já testou muito e a outras pessoas também que testaram. É essa decisão que você precisa tomar hoje, tá? De vir comigo, clicar no link da minha bio e fazer esse investimento para a sua vida, para parar com o band-aid, ou tomar uma outra decisão. Não, eu vou fazer, Vivi. Eu anotei tudo aqui, eu vou fazer esse investimento e vai por esse caminho, tá? Sem problemas, problema nenhum, tá? Eu só quero pessoas no estilo Com Propósito Faça Você Mesma que tomaram decisões conscientes, que estão aqui comigo de verdade, tá? Minhas alunas percebem isso. As alunas estão aqui falando é porque elas percebem isso, tá? E teve aluna que me mandou relato que falou, não, Vivi, eu peguei, tentei diferente, quer saber? Voltei, vou até colocar aqui um texto que uma das alunas está aqui que falou sobre isso, tá? Então é por isso que eu sei que é testado, certo? Eu preciso ser muito sincera com vocês aqui, então, passo a passo. 1, caminho de autoconhecimento real, tá? 2, moda, entendimento da linguagem do vestir. Não é só sobre estudar o que tá na moda, tá, gente? É entendimento de linguagem da moda. 3, entendimento sobre o seu corpo, de verdade. Não é se enquadrar em pera, uva, massa, salada mista. 4, entendimento de cores e de como isso faz sentido. Pra você entender o que faz sentido nas cores, você precisa entender os passos anteriores, senão você vai ficar estudando à toa, tá? Coisa que você nem precisa. 5, construção de guarda-roupa inteligente, de verdade. Não é sobre números, não é sobre peça-chave que tem por aí, não é sobre lista de compra, não é só sobre entender de caimento e de tecido. Tem que aprofundar, senão você toma a decisão errada também. E aí sim você chega nos looks. Como disse a Era aqui, outro dia eu montei um look em 5 minutos e me senti super bem o dia todo. Me encontrei naquele estilo. Nem todos os dias consigo fazer da mesma forma. Porque não tem técnica. Aí você não consegue repetir. Você não consegue nem entender o que fez sentido. Tava até falando com o David que veio aqui falar comigo. A gente trabalha juntos. O que a gente tava falando? Às vezes, porque quando a gente entende que não tem técnica, que foi só um band-aid, quando exatamente acontece o que a Era falou, nossa, deu certo, mas não sei por quê. Não sei por quê. E não consigo repetir. E aí você fica nesse ciclo de não conseguir repetir, né? Eu entendo que isso é meu estilo, mas por quê? Por que será? O que será que eu usei que é meu estilo? Meu Deus do céu. Não consigo, eu não consigo repetir. E aí, se eu repito, vira um uniforme, e aí você se frustra porque você fala, cara, não é possível, eu só vou ter que vestir desse jeito a vida inteira, porque só desse jeito não é possível. Entendem? Aí você cai também nesses ciclos. Porque band-aid, tá? Você tá com band-aid. Então,
Como encontrar seu estilo com propósito, tá aqui. Todos os passos para você. Cabe a você decidir qual caminho você vai seguir. O caminho com método, com ajuda, com acompanhamento, ou vou me virar com tudo que tem aqui, fazendo investimentos aleatórios e muitas vezes muito caros. Eu coloquei aqui, ó, uma média de 10 mil reais, mas pode gastar mais, tá? Porque eu não contei aqui tantas burrices aqui de compras. Se eu aprofundar nisso aqui, aí já era. E aí o risco do autoconhecimento é você... O risco do autoconhecimento é você ficar viciada, como disse o Kael, na nossa live de sábado, nesses eventos, né, todos que acontecem por aí, você compra de tudo, você não consegue aprofundar em nada. Você tá sempre ali, ó, patinando. Isso que eu nem levei em consideração que você vai cair nisso, hein? Senão esses 10 mil viram muito mais. Certo? Então, passos entregues para vocês. Passos entregues do 1 ao 7, com direito a revisão ainda para entendimento, né? Foi essa pergunta maravilhosa que eu recebi aqui sobre limpeza de guarda-roupa e culpa. Então, tá aí. Venha comigo. Se isso fizer sentido pra você, se fizer, será muito bem recebida. Se não, vai pelo caminho longo e me conta depois, eu quero saber também como é que tá essa jornada aí. Longa, certo? Então, pra você entrar comigo no Estilo com Propósito Faça Você Mesma, o link está na minha bio. A Cris mandou palmas, então acho que ficou bem claro o que eu disse aqui. O link está na minha bio. Viu o que é o link da bio? É só você entrar no meu Instagram. Assim que você entra, tem um link clicável ali. Um link que você pode tocar nele, tá? Você tá no celular, tocar no link. Só clicar nesse link e garantir a sua vaga agora, tá? Para resolver isso de uma vez por todas e fazer como a Mary colocou aqui, parar de gastar em brusinha. Porque a maioria das meninas que fala pra mim, não, Vivina, gasto dinheiro em brusinha. Que eu já recebi 1 milhão de relatos aqui sobre isso, tá? Só pra avisar. Então fica aqui o alerta. Cuidado pra você não decidir pelo band-aid, que vai fazer você continuar nesse ciclo, nesse problema, tá? É isso, gente. Live de hoje, Emergência de Estilo 91 com a Vivi. Espero que vocês tenham anotado todas as informações, os passos, tá? E a Michelle colocou, tirou muitas dúvidas. De qualquer forma, eu também vou abrir uma caixinha de perguntas hoje. Se eu tiver mais perguntas sobre estilo com propósito, faça você mesma, me manda lá que estou à disposição para responder. Um beijo, até amanhã. Emergência de Estilo 91 comigo. Todos de segunda a sexta, às 9h11, hein? Beijo, Ana Lúcia e Ju, mãe e filha aqui. Adorei. Olha, Danusa, olha isso, ó. Vivi, tenho muita vontade de esvaziar o armário cheio, que só uso no máximo as mesmas 10 peças. Danusa, faz do jeito certo. Estilo com propósito, faça você mesma. Faz tempo, ó, que você tá aqui. Andando, que eu sei, tá? Eu sei quem são as meninas que ficam aqui, ó. Eu sei, eu conheço, ó. Algumas marcam, as que mais, né, participam marcam pra mim. Tô de olho. Ó, beijo.